Olá pessoal, aí vamos nós para mais uma aula do nosso curso de estruturas algébricas, mas agora nós estamos iniciando um novo assunto. Nós vamos falar agora a respeito de anéis, subanéis, corpos e coisas do tipo, tá? E aí nós vamos começar a partir de agora, então a partir deste momento, a falar a respeito de anéis. Essa é a primeira definição que nós vamos fazer a respeito de o que é um anel. Bom, aqui cabe uma introdução inicial dizendo uma coisa. Nós estávamos estudando até a aula anterior a respeito de grupos, né? E grupos eram estruturas que tinham um conjunto definido e uma operação estrela, não é mesmo? Isso era um grupo, um conjunto com uma operação. Só que essa operação não era qualquer coisa. Essa operação, além de ser fechada, obviamente, ao operar dois elementos em G, eles têm que continuar em G, tinha também outras características. Quais características? Quais propriedades? Primeiro, tinha que ser associativa, tinha que ter uma identidade, né, uma espécie de elemento neutro, e também todo elemento tinha que ter inverso. Bom, isso era para ser grupo. Agora, a partir de então, nós vamos... Isso aqui merece atenção especial, isso aqui por si só já dá uma teoria incrível, nós vimos um pedaço dela, mas isso aqui tem aplicações muito importantes em uma série de áreas da matemática. E não só da matemática, da física, da computação e tudo mais. Agora nós vamos para uma outra estrutura. Uma outra estrutura algébrica que agora, ao invés de ter uma operação só, podia ser chamado de G também, eu vou chamar de A para lembrar a palavra anel, que ao invés de ter uma operação só tem duas, que geralmente são uma aditiva, uma soma, e uma que eu coloco o símbolo de pontinho para nós lembrarmos a multiplicação, mas podia ser qualquer outra operação. Aqui também podia ser uma outra, mas que faz mais ou menos o que a adição faz, e aqui alguma coisa que faz mais ou menos o que a multiplicação faz. E aí nós chamamos isso de anel se tiver algumas propriedades. Não é só porque tem duas operações que é anel. Então vejam que agora nós temos duas coisas, nós temos duas operações definidas. Agora talvez você vai se lembrar um pouco mais do seu curso de álgebra linear, porque lá no seu curso de álgebra linear, o A é como se fosse o conjunto dos vetores que você tinha, a soma é o que permitia somar vetores, e a multiplicação que você tinha, na verdade, era a multiplicação por um escalar, em que esse escalar é um elemento fora do grupo. Não é bem esse mesmo contexto, tá? Porque aí a multiplicação por escalar nós estamos trabalhando com outro conjunto que não está na história. Mas eu estou querendo fazer um paralelo para que você faça uma comparação com aquilo que você tinha antes lá na álgebra linear. Mas vamos precisar agora da definição. Tá, vamos lá, vamos entender o que é um anel. Simples, bonitinho. Primeiro você pega um conjunto A que tem duas operações binárias. Então, uma soma e uma outra multiplicação, por exemplo, tá? A gente denota assim, mas não necessariamente precisava ser a soma e a multiplicação usuais, né? Em cada soma, às vezes, pode ser soma de elementos no Zn, nas matrizes, nos polinômios. Multiplicação aqui, às vezes, pode ser multiplicação de matrizes, pode ser uma outra operação que nem chamada de multiplicação ela é, enfim. Tá? Então, bom, são duas operações. Então, é um conjunto com duas operações. A gente chama ele de anel, esse sistema, ou seja, esse conjunto com essas duas operações, se acontecer o seguinte: se com a soma isso for um grupo abeliano. Então, o que é ser grupo abeliano? É associativa, tem elemento neutro, que é o zero. Todo mundo tem oposto, então para cada elemento x tem o menos x ali também. E mais uma coisa, o abeliano nos diz mais uma coisa. A mais b e b mais a são a mesma coisa, você pode trocar, não é? Então, primeiro, com a soma é um grupo abeliano. Com a multiplicação não precisa. Com a multiplicação, isso tem que ser só associativo e ter identidade. Então, com a multiplicação, eu só posso lembrar de trocar os parênteses. Lembra que a gente até omite o sinal, né? E tem que ter identidade, ou seja, um elemento 1, um A que você, quando multiplica por qualquer elemento, dá o próprio elemento, só que tem que fazer isso à esquerda e à direita. Afinal de contas, eu não estou pedindo que seja comutativo. Então, é associativo, esse conjunto com esta operação associativa e tem identidade. Vejam que eu não estou pedindo comutatividade e não estou pedindo, atenção também, que os elementos tenham inverso. Os elementos têm oposto pela soma, mas não necessariamente têm inverso. Ok? E mais uma terceira propriedade. A terceira propriedade é para relacionar
a soma com a multiplicação, é para relacionar as duas operações. Como é que as duas operações se relacionam? Bom, a multiplicação é distributiva em relação à soma. O que é isso mesmo? Se você operar a esquerda por A e a direita por B mais C, você pode aplicar A multiplicado com B e A multiplicado com C e depois somar. Vejam, você aplicou a multiplicação primeiro e depois somou. Aqui você tinha somado primeiro e depois aplicou a multiplicação. Isso pode ser feito tanto à direita quanto à esquerda. Então, quando isso acontecer à direita ou à esquerda, para todos os elementos do A, a gente fala que a multiplicação é distributiva com relação à soma. Ok? Então, atenção para essa definição. O que é um anel? É um conjunto com duas operações, uma mais, uma vezes, por exemplo. Com a operação aditiva é um grupo abeliano, então tem de tudo, né? Tem comutatividade, associatividade, tem elemento neutro, tem oposto. Com a multiplicação, não. Com a multiplicação é associativo e tem identidade. E para relacionar as operações, a gente aplica distributividade. A gente pode aplicar distributividade. Isso é quando é um anel, tá bom? Bom, eu preciso fazer um parênteses aqui que há livros que não pedem essa condição de ter identidade, mas aí constroem uma teoria até mais geral do que essa. Eu estou fazendo essa definição, então, para o nosso curso, anel é isso aqui, tá? Às vezes tem um detalhezinho ou outro que difere num livro que você tomar, então fica atento às definições em cada livro diferente que você tomar. Então, aqui, neste nosso curso, o anel já vai vir com a identidade, tá bom? Bom, então fica atento para o que eu estou dizendo. Se nós estivermos num anel, quais são as propriedades que valem quando eu tenho um anel, portanto, com duas operações? Quais são as propriedades? Para adição, a gente viu que tem que ser grupo aditivo. Então, rapidinho aqui, se eu somar A com B com C, eu posso trocar o parênteses. Isso é porque o grupo aditivo é associativo. O grupo aditivo também é abeliano, então eu também posso fazer A mais B igual a B mais A. Também existe elemento neutro. Quem que é esse elemento neutro? Ele sempre que somado com qualquer elemento, ele dá qualquer elemento à direita ou à esquerda. Que mais? Dado qualquer elemento do anel, existe o menos A. O que o menos A faz? Quando você soma o elemento com ele, isso dá o elemento neutro anterior. Tá? Isso daqui é porque, da onde vem isso? Porque A com a soma é grupo, e não é qualquer tipo de grupo, é um grupo abeliano, tá ok? Então essa é a primeira parte aí da definição, é a parte 1 aí, tá bom? O que a segunda parte diz? Que é associativo com a multiplicação. Então A vezes B vezes C é igual a A vezes B, depois vezes C. Que mais? Que existe a identidade. O que a identidade faz? Quando você opera qualquer elemento por ele, dá o próprio elemento, tanto à esquerda quanto à direita. Aqui eu preciso colocar isso porque não tem a comutatividade igual tinha ali. E, por fim, essa daqui é da parte 2, né, que está ali. Aqui é da parte 1, ali é da parte 2. E o que diz a parte 3? A parte 3 relaciona as operações. Quando eu faço A operado com B mais C, isso é A, B mais AC. Então, quando essas propriedades todas valerem, nós estamos em um anel. Tá ok? Bom, você conhece uma série de exemplos de anel, nós vamos falar sobre isso já. Só uma coisa, nem sempre eu vou ficar escrevendo A mais vezes, né? Porque às vezes a gente tá claro pra gente quais são as operações de mais e multiplicação que nós temos. E aí a gente denota só por A, seja A um anel. Você já mais ou menos deve estar entendendo qual é a operação. Quando não estiver claro qual é a operação, geralmente o enunciado do que você está trabalhando explica exatamente o que é, tá bom? Antes dos exemplos, você conhece um monte de anéis, tá? O que a gente trabalha no nosso dia a dia são anéis. São até mais do que anéis, são mais específicos, como a gente vai percebendo nas próximas aulas. Se você conhece, por exemplo, se você trabalhar com os números reais, você sabe que ali você pode somar e multiplicar, né? E que vale essas propriedades todas. Na verdade, vale mais do que essas. Então, a gente vai, à medida em que essas próximas aulas forem avançando, você vai agora percebendo que tipo de propriedade alguns conjuntos têm que são melhores do que outras. A gente vai percebendo algumas diferenças entre os principais conjuntos que nós temos tratado desde o começo desse curso, tá bom? E antes da gente avançar para os exemplos, eu queria fazer algumas propriedades com vocês. Então, pega aqui um anel com uma soma e uma multiplicação. Então, a gente pode chegar a algumas conclusões. Vamos lá. Algumas delas, pessoal, eu não vou demonstrar, porque vem imediatamente da teoria de grupos que nós desenvolvemos antes, então seriam resultados similares ao que nós fizemos com a teoria de grupos. Olha só, o elemento neutro, que às vezes eu denoto 0A quando estiver na dúvida, ou só 0, igual eu fiz aqui, mas o 0A, ele é único.
existe um único elemento neutro. Nós já provamos isso lá quando nós falamos de grupo, né? Então aqui continua valendo. A identidade também é única, nós também fizemos isso para grupo, então não existe duas identidades. Vejam, 0 e 1 são coisas distintas, né? O 0 é o elemento neutro da soma, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, o 0 não faz nada quando se soma, o 1 não faz nada quando se multiplica. Então são elementos distintos, tá claro? Então fica atento com isso. O elemento oposto de cada elemento de A é único. Então esse elemento oposto aqui, ele é único, não existem dois. Nós também reprovamos isso para grupos. Bom, uma coisa que nós acho que não provamos, não sei, acho que não provamos, que é o cancelamento da adição. Se você tiver lá, eu acho que isso vale para abelha, bom, deixa eu não falar besteira, mas para adição isso vale, olha só. Quando você tem A mais X igual a A mais Y, então A, X e Y são elementos quaisquer no anel. Quando você tiver A mais X igual a A mais Y, então você pode cancelar o A e escrever só X igual a Y. É a lei do cancelamento. Então ela vale. Vejam que eu estou dizendo que ela vale para a soma. Eu não disse que ela vale para a multiplicação. Então fica atento a isso. Com a soma vale o cancelamento da adição em um anel. Quando você tiver uma equação linear, A mais X igual a B, veja que a X aqui é a variável, né? Então X é a variável. E aí você tem A e B como se fossem números. Tipo 2 mais X igual a 5. Né? A mais X igual a B. Essa equação ela tem solução única dada por B menos A. É só você jogar o A para lá, negativo, ou seja, você joga para lá o oposto de A e você chega à conclusão que X é igual a B menos A. Essa também é uma propriedadezinha bem trivial, mas nos mostra que uma equação de primeiro grau tem única solução no anel também. Tá bom? Essas daqui eu deixo para vocês demonstrarem, se tiverem oportunidade. As primeiras 3 já foram demonstradas em outro momento do curso. Essas duas eu acho que vale a pena você tentar demonstrar, tá? Acho que vale a pena. Agora, vamos para mais 3 propriedades que eu acho que eu vou demonstrar essas a seguir. Olha, vamos lá. Vou primeiro enunciá-las, depois eu demonstro. Se você tiver qualquer elemento no anel e multiplicá-lo por 0, e você multiplicá-lo por 0, à esquerda ou à direita, isso dá o 0. Isso pode parecer óbvio para você, porque você está acostumado a trabalhar com 0 vezes qualquer coisa e sempre dá 0, né? Mas não é óbvio quando você tem um anel, e aí você vê que por essa propriedade, se você estiver no anel de fato, 0, veja, o 0 não tem muito a ver com o produto, o 0 tem a ver com a soma, né? Mas eu estou dizendo que se o 0 se envolver com o produto, ele vai zerar as coisas. Você conhece isso para números, mas eu estou dizendo para você que isso vale para qualquer anel. Legal, né? Vamos demonstrar já já. Outra coisa, sabe a tal aquela lei do mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais, que é a regra do sinal? Para qualquer anel ela vale também. No anel vale a regra do sinal, ou seja, se você tiver um elemento A e multiplicar com menos B, você pode ter feito menos A com B, ou você pode ter feito A com B e depois ter feito menos. Você pode trocar o sinal por aí. Então vale a regra, de certa forma isso aqui quer dizer que vale a regra do sinal, tá? E uma oitava propriedade que é o seguinte, menos com menos dá mais, quer dizer, menos A com menos B dá AB, tá? Então isso também vale. Ok? Então, como eu disse, as propriedades de 1 a 3 já foram demonstradas, mas você pode repetir se quiser. A 4 e a 5 eu deixo para você tentar, se tiver com oportunidade. Eu vou fazer as próximas, as 3, a 6, a 7 e a 8. Vamos para a sexta propriedade. Nós queremos demonstrar que o 0 multiplicado com qualquer elemento à esquerda ou à direita dá 0. Ok? Como é que a gente faz isso? Olha só, nós vamos fazer uma gambiarra. Tá? Vamos começar assim. O 0... mas a vezes você vai falar, você deve estar incomodado com esse 0A, né? Mas não tem problema, se você está incomodado com ele, você pode escrever só 0, não tem problema, tá? Aqui o que só chamar a atenção, que às vezes a gente pode usar esse símbolo. Mas você pode fazer, pode começar assim, eu estou somando 0 com A0, A vezes 0, tá bom, é isso que eu estou fazendo. Vamos manipular esse negócio. Você sabe que num anel vale a propriedade distributiva, né? Então, aliás, desculpa. Você sabe que o 0 é elemento neutro. Você sabe que o 0 é elemento neutro da soma. Então, qualquer coisa que você soma com 0 dá ela mesma. Então, dá A vezes 0A. Tá bom? Acontece que o 0 pode ser escrito como 0 mais 0. De fato, 0 mais qualquer coisa é 0. Então, eu posso trocar esse 0A por 0A mais 0A. E agora sim, posso aplicar a distributiva aqui e fica A vezes 0 mais A vezes 0. Observa o começo, observa o final. Nós tivemos 0 mais A0
igual a A vezes 0 mais A vezes 0, ok? Segundo a lei do cancelamento, que é a propriedade número 4. Segundo a lei do cancelamento, você pode cancelar isso aqui e fica 0 igual a A vezes 0, que é exatamente aquilo que nós queríamos demonstrar, ok? Da mesma forma, só que agora começando com A vezes, com 0A mais 0, você chega à mesma conclusão de que o 0 também ele é 0 vezes A, tá bom? Então, isso aqui é análogo com o que foi feito acima. Não é bonitinho? Você tem que partir de um nada e chegar em alguma coisa, né? Como é que você vai pensar isso aqui? Bom, foi uma gambiarrazinha feita para você chegar à conclusão de que o 0 é igual a A vezes 0. Muito interessante, né? Então, em qualquer anel, vale essa propriedade que o 0 zera todo mundo, de fato. Propriedade 7, a regra do sinal. A vezes menos B é igual a menos A vezes B, que é igual a menos AB. Pessoal, vamos lá. Mostrar que isso daqui, o A vezes menos B é igual a menos AB, lembra que o menos significa este elemento é o oposto de AB. Então, o que eu quero mostrar é que o oposto de AB é este carinha aqui. Esse não é o oposto de AB, eu quero mostrar que ele é esse aqui, por exemplo. Da mesma forma, eu poderia mostrar que é esse aqui. Então, eu quero mostrar que o oposto de AB é A vezes menos B, tá bom? O que é mostrar o oposto? Mostrar que alguma coisa é oposta significa mostrar que quando você soma, como é que eu mostro que y é oposto de x? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar que x mais y é 0. É isso que eu tenho que fazer. Tenho que mostrar que ele anula o x quando você soma. Então vamos ver isso. Vamos ver o que acontece quando eu somar A vezes menos B com AB. O que eu quero? Que isso aqui dê 0. Se isso aqui der 0, de fato, esse carinho é o oposto desse. Ou seja, A vezes menos B é o menos AB. Não é? Então vamos ver. Isso daqui, pessoal, observem que eu posso colocar o A em evidência. Poxa, vale colocar em evidência em anéis? Vale, porque colocar em evidência é a mesma coisa que fazer a distributiva, só que ao contrário. Né? Então você pode colocar A e aqui sobra o menos B e do lado de cá sobra o B. Acontece que menos B somado com B, menos B é o oposto de B. Então quando você soma um elemento composto dele dá 0. E 0 vezes A nós acabamos de mostrar na propriedade 6 que isso aqui é 0. Portanto, observe que você encontrou um elemento que somado com AB dá 0. Portanto, esse elemento é o oposto de AB. Ok? Então, esse carinha é igual a menos AB. Da mesma forma, você pode concluir o outro. Você pode concluir que, na verdade, AB somado com A menos B é 0A, porque é a mesma ideia. Ou você pode usar o fato de ser comutativo para concluir isso aqui. Portanto, A vezes menos B é igual a menos AB, ou seja, o A vezes menos B é o oposto de AB. E aí, como eu disse, você pode demonstrar o outro analogamente. Você mostra que isso aqui é igual a menos AB do mesmo jeito, com a mesma ideia. Você só mostra que você vai trocar isso aqui por menos AB, só que eu acho que aqui você vai ter que trocar de ordem, você vai colocar ele à direita. Tá bom? Muito facinho, não é? Espero que sim. E a propriedade 8, nós queremos mostrar que menos com menos dá mais. Quer dizer, que o oposto de A multiplicado pelo oposto de B vai dar o A vezes B. Isso em qualquer anel vale. Como é que a gente conclui isso? Vamos lá. Primeiro, observe que aqui é a nossa operação menos A com menos B. O oposto de A com o oposto de B. Pensa nesse significado, tá? O oposto de A com o oposto de B. Segundo a proposição 7, esse menos eu posso tirar para fora. Permitam ser redundante aqui. Tá bom? Propriedade 7 me permite fazer isso. Acontece que aqui, ó, A vezes menos B, eu também posso colocar esse menos para fora. Então fica menos, menos. Bom, e aí você sabe que o oposto de oposto é o próprio elemento. Nós provamos isso na teoria de grupos. Oposto de oposto é o próprio elemento. Portanto, menos A vezes menos B é igual a B. Vale, portanto, a propriedade, as regras do sinal que nós estamos tão acostumados para números reais, elas valem em qualquer anel. Então aqui você já está percebendo uma vantagem de trabalhar com anéis. Quando você trabalha com anéis, você tem propriedades que você gostaria de ter num conjunto que generalizasse os reais, os complexos. Quais, por exemplo? Poxa, tem 0, ele é único, tem 1 e ele é único, tem oposto, vale a regra do sinal, vale a lei do cancelamento, uma equação linear tem solução única. Então, observe que os anéis trazem já algumas propriedades consigo. Definindo daquele jeito como nós fizemos, nós já temos algumas propriedades.
Você, enquanto professor, claramente vai trabalhar com as propriedades e vai ensinar para os seus alunos as propriedades. Só que você geralmente vai ensinar as propriedades já no mundo dos reais. Em geral, a gente faz isso na escola para os números reais. Mas você está entendendo aqui que isso é mais geral, né? Que você pode fazer isso para anéis. Claro que você não vai ensinar anéis na escola, né? Mas você enquanto matemático tem a noção de onde vêm as coisas, e sempre que você tiver alguma dúvida com relação a demonstrações, você sabe basicamente onde buscar. Teoria de anéis, não é? A teoria de anéis é aquela que nos permite então entender bem como é que duas operações se vinculam com o mesmo conjunto. Grupos era uma única operação, queria entender bem a operação. Agora, anéis me permite relacionar uma soma com um produto. Então é diferente, né? Como eu já tinha dito, só chamando a atenção aqui formalmente, as propriedades 7 e 8 são as regras do sinal. E aí fica atento para uma coisa. Se A é um anel, não é certeza que os seus elementos têm inverso multiplicativo. Espero que já tenha ficado claro isso para você. Mas quando nós falamos do produto, a gente só falou que o produto é associativo e tem tem a identidade. Mas eu não disse para você que dado qualquer elemento no A, existe um inverso. Eu não falei isso. Ou seja, não existe um elemento tal que A operado com A menos 1. Não falei isso. Ok? Então, quando você está no anel, você não pode garantir que os elementos têm inverso multiplicativo. Tá bom? Outra coisa, aqui está errada a forma de escrever, tá? Se um elemento x pertence a menos 0, tá? O que eu queria escrever aí, onde saiu esse n era para ser um menos, tá? Desculpa, foi um erro aí de escrita. Então, se você pegar um x no A menos 0, lembrando que A menos 0, isso aqui eu posso denotar também A tirando o 0, né? Significa, olha, o conjunto A menos o 0, tá bom? Então, se você tiver, se um elemento, então fica atento para a frase, se você tiver um elemento que não é o 0, é isso que está escrito aqui, se você tiver um elemento que não é o 0, e esse elemento tiver inverso multiplicativo, eu falei que nem sempre tem, mas se tiver, se existir o x menos 1, então esse elemento aqui, esse x, eu chamo ele de unidade do A. Olha a palavra, unidade, não confunda com a palavra identidade, unidade. Então, o que é unidade num anel? Um elemento é unidade em um anel se ele tem inverso multiplicativo. Simples, não? Outra coisa, aqui, pessoal, nós temos duas operações. Soma e produto. Então, aqui para a gente faz diferença claríssima, a gente precisa notar essa diferença entre múltiplos e potências. Múltiplos. Se você tiver qualquer n inteiro, qualquer número inteiro n, então nx é um múltiplo de x. Como é que define isso aqui? Você deve lembrar lá das nossas aulas de grupos. Nós fizemos isso. O que significa nx? Se o n for positivo, é x mais x mais x mais x n vezes. Se o n for negativo, então isso daqui é o oposto de menos nx. Se isso aqui for 0, 0x é 0. Nós fizemos isso aqui quando nós estudamos múltiplos e potências lá na teoria de grupos. Então fica atento que isso daqui tem a ver com a soma. Tem a ver com a soma. Ok? Agora, o que é x elevado a n? É x vezes x vezes x vezes x. Quer dizer, estou falando da segunda operação. Aqui é da primeira operação, que é soma, aqui é da segunda. Você já sabe disso para números reais, mas estou dizendo que você também vai ter essa diferença aqui em qualquer anel. E aí nós não falamos de múltiplo, nós falamos de potência. Essa aqui é a enésima potência do x. Ok? Então nós temos duas operações, precisa ficar clara a diferença dessas duas notações aqui. Você sempre vai ter múltiplos e potências, tá bom? E agora sim, finalmente, vamos para os nossos exemplos. Primeiro, pessoal, olha que interessante. Os números inteiros, os números racionais, os números reais, os números complexos, todos eles são anéis. Quais são as operações? A soma de números e a multiplicação de números usual que você tem. Então, sempre que você tiver nesses quatro conjuntos, você pode perceber claramente que valem as propriedades todas que nós falamos, né? Todas as propriedades da definição de anéis, incluindo a distributividade que relaciona as duas operações. Veja que os naturais não estão aqui, naturais não era nem grupo para soma, então claro que não vai estar aqui, mas os inteiros, os racionais, os reais, os complexos, sim, são anéis, tá bom? Que mais? Olha só como é que é interessante, lembra do Zn, pessoal?
o conjunto das classes na congruência módulo n, que nós tanto usamos na teoria de grupos, pois é 0, 1, 2, 3 até o n-1, as classes, isso também é anel. É anel com o quê? Com qual operação? Com a soma e a multiplicação módulo n. Então, se eu estiver no Z5 e eu somar 3 com 3 não dá 6, dá 1. Eu faço o módulo 5, não é? Mesma coisa a operação, 3 vezes 3 dá 9, mais 9 módulo 5 é 4, então 3 vezes 3 é 4. Né? Então, observe que eu estou sempre trabalhando com a soma e multiplicação aqui módulo n. Veja que não é a mesma do exemplo 1. Tá? Mas continua sendo uma soma e uma multiplicação, duas operações, e essas operações fazem funcionar toda a definição de anéis. Verdade, bem lembrado. Esses 4 anéis aqui, esses são exemplos de anéis infinitos. Todos eles têm cardinalidade infinita, têm infinitos elementos. Ao passo que o Zn tem exatamente n elementos. Portanto, aqui cada Zn nos dá um exemplo de um anel finito. Portanto, existem anéis infinitos, existem anéis finitos também. Bem como a gente fazia para grupos. Outro anel interessante é o anel das matrizes quadradas de ordem n. Se você tiver as matrizes quadradas de ordem n. E onde é que eu tomo as entradas, professor? Tanto faz, desde que as entradas sejam tomadas em um anel. Então, eu posso tomar nos reais, eu posso tomar nos complexos, nos racionais, nos inteiros, no Zn. Desde que o R seja um anel, eu posso definir o Mn de R como sendo o conjunto das matrizes quadradas de ordem n, em que cada entradinha está nesse anel R que eu fixei, que podia, por exemplo, como eu disse, ser os reais, ser os complexos, tá bom? E esse conjunto, o conjunto das matrizes quadradas de ordem n sobre um anel R, ele também é um anel. Com quais operações? A soma de matrizes e a multiplicação de matrizes. Está vendo que nesses 3 exemplos são operações distintas, mas todas nós chamamos de soma e multiplicação? Adição e multiplicação? Adição e produto? Pois é, tem diferença, claro que tem, mas de certa forma elas têm associação, nós sabemos disso, né? Se nós tivermos um anel A qualquer e um conjunto D, vejam, A é um anel e o D é um conjunto qualquer que eu só peço que ele não seja vazio. Eu posso definir o conjunto das funções definidas no conjunto D até o anel A. Funções. E aí eu denoto assim, A elevado a D. Olha que legal. Conjunto das funções que saem do D e chegam no A. Observe que eu estou pedindo que o A seja anel, mas não estou pedindo que o D seja anel. Não estou pedindo nada sobre o D, a não ser que ele não seja vazio. E então é um conjunto de funções e a gente sabe somar funções? Bom, se eu somar f mais g, se eu definir f mais g de x como sendo a imagem de x pela f mais a imagem de x pela g, então eu tenho definido uma soma. E se eu definir produto como sendo f vezes g de x como f de x vezes g de x, eu tenho definido um produto. Então, com essas duas operações de soma e produto, eu tenho que o AD ele é um anel. Ele é um anel com essas operações de soma e produto. Aqui eu preciso chamar a sua atenção de que nós também trabalhamos com funções lá na teoria de grupos, mas lá na teoria de grupos a gente estava interessado mais em apenas uma operação. E qual foi lá naquele contexto da teoria de grupos a operação que mais nos importou? Lá naquele contexto era a composição de funções. Então, os grupos que mais nos interessavam, quando a gente falava de funções, eram os grupos com a composição de funções, com a composta. Aliás, vinha daí o SN, por exemplo. Aqui eu estou falando de anéis, eu estou te dando um exemplo que não envolve a composição, mas envolve funções. A soma e o produto como sendo definidos da maneira mais óbvia possível, tá bom? Então isso é um anel também. E eu acho que cabe como exercício você demonstrar que isso aqui é de fato um anel. O que você tem que demonstrar para que isso aqui seja um anel? Primeiro, você tem que demonstrar que a soma é um grupo abeliano. Vale associativa, f mais g mais h vai ser o f mais g mais h. Vale a comutativa, f mais g igual a g mais f. Tem identidade. Quem que é identidade? De fato, você deve estar pensando que é a função... Tem elemento neutro para soma, elemento neutro. Tem elemento neutro? Tem. Não confunda. Eu falei a palavra identidade, não confunda. O elemento neutro vai ser aquele que manda todos os elementos do x no zero. Afinal de contas, o zero do A. Afinal de contas, no anel A tem zero. Então, eu posso definir como sendo a função nula. Todo mundo vai no zero. A função constante igual a zero.
Então essa vai ser o elemento neutro. Quem que vai ser a função oposta? Olha, se eu tenho o f de x, quem que vai ser o oposto do f de x? O menos f de x. Trocar o sinal da imagem. Como está no anel, isso vale. Tá bom? Então, você demonstra com alguma tranquilidade, observando que o A é anel, você demonstra com alguma tranquilidade que este conjunto de funções com a soma é um grupo abeliano. Bom, depois você usa o fato de que funções são associativas para demonstrar que o produto é associativo. Você pode demonstrar, na verdade, você vai demonstrar isso para produto. Como A é associativo, você vai demonstrar que F vezes G vezes H, trocando parênteses, continua dando a mesma coisa. Ou seja, é associativo. Tem elemento identidade. Aqui sim, cuidado para não confundir com a função identidade da composição. Aqui, para a gente, 1 de x, a identidade nesse grupo vai ser a função que manda todo mundo no 1. Tá? A função definida constante igual a 1 aqui neste contexto. E por fim, a distributividade você também vai conseguir mostrar tranquilamente. Tudo isso você vai conseguir demonstrar tranquilamente porque o A é um anel. Então você vai sempre ter a imagem dentro do A. Então, sendo o A um anel, você vai conseguir demonstrar que isso de fato, o A elevado a D é um anel. Acho que vale a pena você parar e tentar demonstrar isso, tá bom? Outro anel muito importante, aqui já cabe para você, com certeza você vai sair desse curso com alguma maturidade diferente para o entendimento das funções, dos conjuntos, de tudo aquilo que a gente ensina na escola, ou aprende na escola. E aqui, pessoal, vocês podem observar que eu vou juntar os polinômios num conjunto. O conjunto dado por todos os polinômios com coeficientes no anel A, então seja A um anel. Pode ser os inteiros, pode ser os racionais, os reais, os complexos, seja como for. E eu pego um polinômio com coeficientes, então olha, os AI são coeficientes nesse anel A. E aí eu pego o x como sendo uma indeterminada, e aí eu vou fazendo lá, olha, o polinômio A0 mais A1x mais A2x², mais A3x ao cubo, mais até um certo AN, x elevado a n. Isso é um polinômio, né? E o que eu chamo a atenção para você é que os coeficientes eu estou tomando como sendo elementos todos num anel, que eu não sei qual é, tanto faz qual é o anel, né? Bom, e o x? O x é indeterminado, o x não está em conjunto nenhum, tá? O x é indeterminado, a gente só sabe dizer que aqui não tem, que aqui é x, aqui é x², que x ao cubo, eles são símbolos. Quando a gente vai estudar mais sobre anéis de polinômios neste curso, e aí você vai entender um pouco, espero que você entenda um pouquinho melhor o que significa esse x da história, mas são os polinômios com os quais você já está acostumado. E aí, então, se você pegar todos os polinômios que têm coeficientes nesse conjunto, nesse anel A, a gente chama isso, denota isso por A colchete x, fecha colchete. A de x. Esse daqui é o chamado anel de polinômios com indeterminada... A palavra variável eu acho que não está boa aqui. É o anel de polinômios com indeterminada x. Mas para ser um anel tem que ter duas operações. Qual é a soma e qual a multiplicação? Aqui você está acostumado. Como é que você soma polinômios? Você soma o coeficiente de cada potência. Como é que você multiplica polinômios? Usando a distributiva? Bom, então você sabe somar e multiplicar polinômios, eu acredito, de cursos anteriores, e com essa soma e multiplicação, esse conjunto, o conjunto dado por todas as funções, veja que eu não estou travando o grau pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer número n positivo. Então não interessa se o grau é 1,5 bilhão, né? O que interessa é que eu estou pegando todos os polinômios, seja de qual grau for, e juntando num conjunto, que é o A de x, e esse conjunto com a soma e multiplicação usuais de polinômio, ele é o anel de polinômios. Muito importante esse anel aqui para o nosso curso. Só chamando a atenção para você que, assim como o exemplo 4, o elemento neutro aqui deste anel de polinômios é o polinômio identicamente nulo, ou seja, aquele definido como sendo zero. Quer dizer, o primeiro coeficiente é zero e todos os outros também, né? Então acaba sendo zero sempre. E o polinômio identidade é o polinômio em que o primeiro coeficiente é 1 e o resto tudo é zero, ok? Então, observe que o elemento neutro é a função constante igual a zero, vamos pensar assim, apesar que não é função, mas é como mandando todo mundo no zero. E o polinômio identidade é aquele definido como sendo 1, ponto final, ok? Aqui
Aqui eu trabalhei com uma indeterminada só, mas você pode ter mais do que uma indeterminada. Você pode ter 2, 3, 4, 5, N indeterminadas e aí construir o anel de polinômios em N indeterminadas. Então, AX1, X2, Xn. Observe, por exemplo, o que seria o anel de polinômios em duas variáveis, ou de duas indeterminadas x e y. Poxa, você vai pegar então, não precisa ser NM, podia ser N e M aqui, por exemplo, e aí você vai definir todas as... E aqui não é x, é y, tá mal escrito aqui, desculpa a falha aí. Então aqui podia ser um M, aqui é y, por exemplo, aqui o M também pode variar, enfim. Então se você tiver com todas as combinações de potências de x com potências de y, e aí trocando os coeficientes no A, você também tem o anel de polinômios A de x, y, podia ser o A de x, y, z, etc, etc, quantas indeterminadas você quisesse. Tá bom? Que mais? Se você tiver A e B dois anéis, você pode definir também a soma direta desses anéis. O que é a soma direta? A gente denota assim, A com essa soma, só que dentro de uma bolinha. O que é isso? É o conjunto dos pares ordenados x, y, em que o x é em A e o y é tomado em B. Quer dizer, o x está no primeiro anel, o y no segundo, e a gente toma um par ordenado. O primeiro em A, o segundo em B. Né? Aí você vai falar assim, poxa, mas eu conheço isso aqui com o nome de produto cartesiano. Também serve. Você pode trocar isso aqui por um xzinho, A vezes B. Mas aqui, isso aqui é um anel. É um anel. Com quais operações? Soma e multiplicação do jeito mais trivial possível. Primeira coordenada eu somo com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. No produto, mesma coisa. Primeira coordenada eu faço produto com a primeira, segunda com a segunda. Então, se você tiver com essa definição de soma, com essa definição de produto de pares ordenados, então esse conjunto AB, que eu também denoto por A cartesiano B, é um anel sim com essas duas operações. Tá bom? Da mesma forma, se você tivesse mais do que dois anéis e quisesse fazer a soma direta ou produto cartesiano entre eles, sejam quantos anéis forem, você podia fazer do mesmo jeito. Aí é só somar coordenada a coordenada, fazer o produto coordenada a coordenada. Tá bom? Então isso que nós chamamos de soma direta, ou que pode ser considerado como produto cartesiano, se você preferir. Bom, eu falei para vocês que anel, de algum jeito, quer generalizar os conceitos que nós conhecemos para números. Talvez você tenha percebido isso, olha, lei do cancelamento para soma, regra do sinal, né, algumas coisas. Só que toma cuidado para uma coisa, nem tudo que nós conhecemos para números reais e complexos vai valer em qualquer anel. Muita atenção nesse slide 12 que eu estou falando com vocês. Em anéis, não necessariamente valem algumas propriedades que estamos acostumados para lidar com números reais ou complexos. Por exemplo, atenção, sempre que você tem A vezes B igual a A vezes C, a gente está muito acostumado no conjunto dos números reais, nos reais ou nos complexos, a falar assim, olha, se o A não é zero, eu posso cancelar. E aí fica B igual a C, não é isso que a gente faz? Ou, dito de forma diferente, quer dizer, ou isso acontece ou A é zero. Né? Se o A for zero, isso também é verdade. Não é isso que nós fazemos lá no mundo dos números reais? Bom, no mundo dos números complexos isso também vale, mas no mundo dos anéis em geral isso não vale. Nem sempre A vezes B igual a A vezes C implica que o B é igual a C se o A for não nulo. Nem sempre. Outra coisa, a gente está acostumado, até como consequência desse fato de cima, a dizer assim, que se um determinado elemento ao quadrado é igual a A, então a gente costuma fazer assim, né? A quadrado igual a A, então eu posso jogar o A para cá e ficar A quadrado menos A igual a zero. Eu coloco A em evidência e fica A menos 1 igual a zero. E aí eu chego à conclusão de que ou o A é zero ou o A é 1. Né? A gente está acostumado a fazer isso para números, não é? Quando o A quadrado é igual a A, significa que o A tem que ser o 0 ou 1. Bom, a gente está acostumado a isso nos reais. Isso nos reais é verdade, nos complexos é verdade, mas no anel, em geral, não é verdade. A quadrado igual a A não implica que A é 0 ou 1 necessariamente num anel, tá bom? Bom, isso daqui, pessoal, vai valer num tipo de anel diferente. Nós vamos falar sobre isso na próxima videoaula. Tem um tipo de anel, uma classe de anéis chamada de
a classe dos anéis de integridade ou domínio de integridade, em que vai valer essa propriedade aqui de cima. Anéis de integridade, eles são mais ricos em propriedade do que os anéis que nós estamos fazendo aqui, mas é um assunto já da próxima videoaula. Então, atenção para isso. Nós estamos tentando generalizar o conceito de reais complexos para uma classe maior que faça mais ou menos a mesma coisa que faz lá nos reais nos complexos. Mas não faz tudo, tem muita coisa que não acontece, como por exemplo, essa lei do cancelamento para o produto. Atenção, a lei do cancelamento vale para a soma, mas para o produto não necessariamente. Tá bom? Bom, agora vamos tratar do que é subanel. Você deve se lembrar do nosso estudo sobre teoria de grupos, que lá nós tínhamos um grupo e nós definíamos um subgrupo como sendo um subconjunto do G, do primeiro grupo, que também fosse um grupo, né? Então, se você tem um grupo G, um H contido em G também é chamado subgrupo se ele também for um grupo com a mesma operação de G. Subanel, mais ou menos a mesma coisa. Só que agora você tem um anel A, então ele tem duas operações mais e vezes, né? E você toma um conjunto não vazio dentro do A. Caso esse conjunto também seja um anel com as mesmas operações de soma e produto, então o B é um subanel de A. Ok? Então, se é um conjunto dentro do A e ele tem as mesmas operações do A, a gente fala que ele é um subanel. Bem, tá vendo? A definição é a mesma ideia de subgrupo, quer dizer, ele também é um anel neste caso, tá bom? E aí, quando nós estávamos trabalhando com a teoria de grupos, a gente disse o seguinte, olha, H era subgrupo de G se acontecesse o quê? Primeiro, se o H fosse diferente de vazio e se dados quaisquer dois elementos no H, a gente fizer X operado com o inverso de Y, isso pertencer a H. Não era isso que nós fazíamos lá para mostrar que um determinado H era subgrupo? Era o teste rápido para demonstrar que é subgrupo? Aqui nós temos um similar para demonstrar que é subanel. É um critério, uma forma rápida para a gente mostrar que um determinado subconjunto é também subgrupo. Então pega A, por exemplo, um anel e pega B um subconjunto do A, mas só para não criar polêmica, esse conjunto B, ele tem que ter alguma coisa além do zero. Ele tem que ter o 1, por exemplo, também. Não pode ser só o zero, senão não tem graça. Bom, ou seja, em particular, ele não é vazio também, né? Claro que ele não é vazio. Ele está contido, ele contém o zero, mas não só o zero, tem mais coisa. Ele não é vazio também, tá? Bom, quando que o B é subanel de A? B é subanel de A se valer o seguinte, atenção para as três coisas que estão aqui. A menos B pertence a B para todo AB em B. A vezes B pertence a B para todo AB em B. Vejam, olha, aqui é A vezes B, não é A vezes B inverso. Não existe inverso necessariamente no anel, né? Então é A vezes B mesmo. Aqui você não está esquecendo do menos 1, não. É A vezes B mesmo. E aqui é com menos. A menos B, aqui é A vezes B. E terceira coisa, o elemento que é a identidade do A, identidade multiplicativa do A, está em B. Então, qual é o critério rápido para eu decidir? Vamos lá. Primeiro, eu tenho A com a soma e o produto, um anel. Ok? E eu tenho B, um subconjunto do A. Esse conjunto B, ele é diferente de vazio. Esse conjunto, ele contém o zero, mas contém mais alguém. Ele não pode ser só o zero. Tá certo? Bom, e aí, esse B, com a mesma soma e produto, ele é subanel de A, se ele também for um anel. Mas aqui está nos dando um critério rápido. Qual é o critério rápido? Eu não preciso verificar toda vez que é um subanel todas aquelas propriedades que na verdade são 7. O que eu preciso fazer? Eu preciso apenas demonstrar três coisas. A primeira, que dados quaisquer elementos A e B em B, a diferença deles também pertence a B. Segunda coisa, que dados quaisquer elementos em B, o produto deles está em B. E terceira coisa, que o elemento identidade do A está dentro do B. Se essas três propriedades valerem, você não precisa esquentar a cabeça em demonstrar todas aquelas 7 do começo. Se essas três valerem, então o B é um subanel. E vice-versa, se o B é subanel, vale essas daí também. Vamos fazer a demonstração. É claro que a ida deve ser mais fácil, porque nós temos muitas propriedades do fato de ser subanel, né? Dados quaisquer dois elementos, a gente sabe que A operado com
o oposto, somado com o oposto de B está no B, a gente sabe disso, né? Já que o B com a soma é grupo, então isso aqui vale para grupo aditivo, né? Tá valendo. Outra coisa, a gente sabe que B com a operação multiplicativa é fechada, porque a operação multiplicativa ela é uma operação em B, né? Nós estamos com um subanel, então no subanel as operações são fechadas. Então A operado com B também está em B. E por fim, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que dado qualquer elemento do X, qualquer elemento X do conjunto B, como esse elemento também está no A, então quando eu operar por 1, multiplicativamente a direita e a esquerda, dá o próprio elemento. Não é? Tá certo? Essa propriedade vale. Ora, se isso vale para qualquer elemento de B, é porque este carinha, ele é a unidade de B. Ok? Então, 1 de A é a unidade de B. E a unidade de B é claro que está dentro do B. Portanto, o 1A, já que a unidade é única, não tem duas unidades, então esse cara é igual a esse, então a unidade de A, que é a unidade de B, são iguais, são a mesma coisa, né? Eles tá dentro do B. Ok? Agora a volta, que é mais delicada. Eu supondo essas três propriedades, será que eu provo que é subanel? Bom, vamos lá. Então vamos supor essas três propriedades. Para mostrar que é subanel, a primeira coisa eu preciso mostrar que é grupo abeliano. Mas a gente sabe que dados quaisquer A e B em B, A operado com o inverso de B, no caso da soma, pertence a B. Por quê? Porque o B com a soma é subgrupo abeliano do A com a soma. Esse daqui é o critério rápido para decidir se um grupo é subgrupo, se um conjunto é subgrupo. Então, B com a soma é subgrupo de A. Como é que eu vejo isso? Porque o A menos B pertence a B, dados quaisquer A em B. Isso aqui é com a soma, então vale. Segundo, então isso aqui, olha, a parte 1 aqui mostra aquelas 4 primeiras propriedades de ser anel. Agora vamos para a associatividade do produto. Poxa, se A vezes B vezes C, parênteses primeiro, eu posso trocar o parênteses de lugar dentro do A, é claro que eu vou poder fazer isso para elementos do B que estão dentro do A, né? Então a associatividade ela é imediata. E outra coisa, a gente sabe que dado qualquer elemento X do B, ele está em A. Então lá no A, ele operado com uma direita ou esquerda dá o próprio elemento, lá no A. Uai, tá? Então essa frase continua valendo para todos os elementos do A, em particular para os elementos do B. Ok? Outra coisa, por hipótese, a unidade do A está em B. Portanto, pessoal, a conclusão é que este elemento é a identidade do B. Poxa, ele não faz nada com os elementos, multiplicativamente falando, e ele está no conjunto, portanto, ele é a identidade do B. E, por fim, a distributividade, que também não tem muita graça, por quê? Porque a distributividade, você pega 3 elementos A, B e C no A. Você sabe que A vezes B mais C é igual a B mais AC. No A, porque o A é anel. Né? Eu quero mostrar que o B também é. Ora, e se eu pegar 3 elementos A, B e C no B? Como eles estão no A também, então eles valem essa propriedade no A. Então eles valem essa propriedade no B, não mudei nada na frase. Ok? Então, pessoal, essa é uma demonstração rápida, mas de que, de fato, isso é o conjunto B que satisfaz essas 3 propriedades, ele é um subanel. Então, se você tiver que demonstrar que um determinado subconjunto do A é subanel também com as mesmas operações, basta você mostrar essas 3 coisas. Que a subtração está no B, de qualquer 2 elementos no B, que o produto de 2 elementos quaisquer no B também está em B, e que a unidade do conjunto maior está ali dentro também. Se uma delas falhar, você não pode afirmar que é subanel. Mais exemplinhos, agora exemplos de subanéis. Primeiro, qualquer anel sempre vai ter 2 subanéis dentro dele, que é o que nós chamamos de subanéis triviais. Quais? Aquele que só tem o 0. Talvez eu tenha que colocar o 1 aqui também, pessoal. Bom, aqui não sei se... talvez esteja faltando o 1 aqui, pessoal. O 0 e o 1, Bom, tudo bem. Tá valendo também. Esse é um subanel trivial do A e o próprio A é subanel dele mesmo. Ok? Então, o conjunto formado só pelo 0 é um subanel e o conjunto formado por todo mundo, ou seja, o próprio A, é subanel. Tá bom? E esses dois
nós chamamos de subanéis triviais do A. Então, esses dois são subanéis triviais do A. São o que nós chamamos de subanéis triviais. Então, sempre tem o formado só pelo zero e o formado pelo próprio conjunto, ele sempre é um subanel dele mesmo. Claro que se eu pegar os polinômios apenas na variável x, isso é um subanel dos polinômios nas variáveis x e y, ou nas indeterminadas x e y. Claro, né? Isso aqui, se você pensar isso aqui como sendo aqueles que têm potência zero do y, né? Então, os polinômios aqui estão dentro dos polinômios aqui. Esse é anel, esse também, então esse é subanel daquele, né? Olha esse que interessante. Esse aqui, pessoal, é o conjunto Z colchete raiz de 2. Isso aqui, pessoal, significa intuitivamente o seguinte: eu quero um conjunto que seja anel, que tem as propriedades de anel, posso somar e multiplicar com as mesmas propriedades, e que dentro dele esteja tanto o Z quanto o raiz de 2. É claro que o raiz de 2 não está dentro do Z. Então eu quero um anel que tenha o Z e o raiz de 2. E acaba sendo, e aí uma outra história, esse aqui, o menor conjunto que tem Z e raiz de 2 e que é um anel, na verdade é o conjunto de todos os números da forma A mais B raiz de 2, em que o A e o B são números inteiros. Então, por definição, Z de raiz de 2, Z raiz de 2, é o conjunto de todos os A mais B raiz de 2 com A e B em Z. E isso aqui, pessoal, se você somar, como você soma complexos, A mais B raiz de 2, somo com C mais D raiz de 2. Como é que você soma isso? Olha, o que não tem raiz de 2 eu somo, o que tem raiz de 2 eu somo e coloco o raiz de 2. Igual nós fazemos para complexos, mas no lugar do raiz de 2 a gente tem o i. E se você fizer A mais B raiz de 2, produto, como é que você pode definir o produto? Pela distributiva. Ok? Pela distributiva. Você vai encontrar lá alguma coisa. Se você definir a soma assim e o produto pela distributiva, você vai verificar que isso aqui de fato é um subanel dos reais. Interessante isso aqui, pessoal. É uma forma de colocar o raiz de 2 num conjunto que não tem. O Z não tem o raiz de 2, de certa forma eu quero colocá-lo e poder manipular os elementos dessa forma. Então, vejo que o Z de I seriam os A mais BI, em que o A e o B são inteiros. Você pode perceber que os números complexos podem ser vistos como R de I, né, que são os A mais BI com A e B em R. Né? Então, essa brincadeirinha aqui de escrever assim, né, A com colchete e elemento, nos permite escrever combinações assim, de alguma forma. Tá bom? E aí, claro que eu tenho que chamar a atenção de vocês no seguinte: os complexos são o anel, o R dos reais também, os racionais também, o Z também, e os racionais estão dentro, os inteiros estão dentro dos racionais, os racionais dentro dos reais, os reais dentro dos complexos. Então, claro que o Z é subanel do Q, do R, do C, o Q é subanel do R, do C, e o R é subanel do C, claro. Não é bom? Então, pessoal, vocês podem ver a partir do final dessa aula qual é o conceito de anel. Agora nós temos duas operações que generalizam de alguma forma esses conjuntos mais famosos, principalmente os inteiros. Principalmente os inteiros. O anel, de alguma forma, ele foi feito para generalizar os inteiros. Tá? A definição de anéis nos permite generalizar os inteiros de alguma forma. Essa é a motivação da teoria de anéis. Então, nós tivemos um anel, nós temos algumas propriedades, do tipo, olha, vale o cancelamento da soma, do tipo, olha, vale a regra do sinal, do tipo, os elementos neutro e identidade são únicos. Bom, e nós vimos uma série de exemplos, os exemplos mais comuns que nós trabalhamos. Agora, quando nós tivermos, nós percebemos que algumas propriedades não são válidas. A regra do cancelamento do produto, por exemplo, não é válida. E aí a próxima aula vem para nos ajudar a entender melhor o que é isso. Que propriedade mais eu preciso colocar, que condição mais eu coloco para isso aqui ficar mais específico e mais próximo, sair mais do Z e chegar mais perto dos outros três. Bom, essas coisas vão ficando mais claras à medida em que nós formos avançando nessa teoria. Tá bom? Então, desejo a você bons estudos e até a nossa próxima aula.